realizadas no ciclo 2019-2020, na Fundação Universidade Federal de Rondônia. Em 2020, em razão da pandemia por Covid-19, esses eventos serão realizados de modo remoto, por meio da transmissão online de palestras e apresentações de PIBIC e PIBIT por meio dessas plataformas digitais. Todos os servidores da Propesc estão de suas casas, realizando todos os trabalhos deste evento de modo remoto. Nesta solenidade, as servidoras Geice e Camille atuarão como intérpretes de língua brasileiras de sinais nesta tela. É importante destacar que eu, Alan de Souza Prazeres, atuarei como mestre de cerimônia neste evento sem o uso de máscara de proteção, por estar num ambiente controlado e sem aglomeração de pessoas, assim como toda a equipe do evento. Hoje, para palestrar, contamos com a presença da professora Ana Lúcia Escobar, com a palestra A Pandemia por Covid-19 em Rondônia, a situação atual. A professora Ana Lúcia tem graduação em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, mestrado e doutorado em Saúde Pública pela Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutorado em Epidemiologia pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, é professora titular da Universidade Federal de Rondônia, aposentada, credenciada como professora voluntária, e já exerceu diversos cargos na nossa universidade. Tem experiências na área de saúde coletiva, em epidemiologia geral e atua em temas como epidemiologia, saúde indígena e saúde da família. Professora Ana Lúcia Escobar, bom dia. Bom dia, bom dia, muito obrigada pelo convite, e é muito bom estar aqui com vocês, participando desse seminário do PIBIC, que sempre foi uma ação extremamente importante da nossa universidade, e eu espero que continue sendo por um longo tempo. Professora, a hora que a senhora quiser apresentar o seu slide, pode começar, tá bom? Então, vamos começar a nossa apresentação. O objetivo, então, dessa nossa apresentação aqui é discutir, trazer para vocês algumas reflexões acerca da situação atual da pandemia aqui em Rondônia. Na verdade, essa apresentação que eu vou compartilhar com vocês nesse momento é fruto de uma discussão, ou melhor, de uma reflexão que vem sendo feita principalmente por mim e pelo professor Tomás, do Departamento de Matemática da Universidade, que a gente vem desenvolvendo, então, análises cotidianas da situação da pandemia, que inclusive fazendo predições semanais acerca da pandemia. E, como resultado dessas nossas reflexões, a gente vem trabalhando com 2 projetos de pesquisa, um deles que é exatamente essa discussão sobre a situação atual da pandemia a partir dos dados oficiais, o que esses dados nos revelam, e um outro projeto que a gente vem desenvolvendo também, que é sobre o comprometimento dos profissionais de saúde pela Covid. Em ambas as situações, a gente tem a participação de outros docentes, principalmente a professora Jane, do Departamento de Medicina, o professor Vinícius, também do Departamento de Medicina, e a gente vem contando com a participação de alguns estudantes que vêm contribuindo e colaborando com a gente no desenvolvimento dessa pesquisa. Muito bem. Quando a gente pensa na Covid e analisa a situação que vem acontecendo, vem se apresentando no mundo inteiro, faz a gente refletir sobre algumas teorias, inclusive da epidemiologia, e uma delas, muito importante, é uma coisa chamada transição epidemiológica.
Nesta teoria da transição epidemiológica, o que essa teoria nos diz? Essa teoria nos diz que as doenças infecto-contagiosas, elas eram prevalentes no mundo inteiro até meados da Segunda Guerra Mundial. E que depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países desenvolvidos, esse grupo de doenças, das doenças infecciosas, elas foram sendo gradativamente substituídas por um outro grupo de doenças, que são as doenças crônicas e degenerativas, e também pelos eventos do tipo violência e acidentes. Então, essa seria mais ou menos a situação epidemiológica do mundo inteiro, em especial nos países desenvolvidos. O evento da Covid nos traz uma outra reflexão, porque, de repente, surge uma doença infecciosa transmissível e que vai acometer o mundo inteiro. Bem, então, na verdade, as doenças infecciosas, elas sempre tiveram influência importante nas populações humanas. Desde o início da ocupação pelo homem nos diferentes continentes, a gente tem evidências paleontológicas e paleoepidemiológicas, de que essas doenças infecciosas, elas promoveram a dizimação de diferentes populações, e nós não precisamos ir muito longe quando a gente olha o que aconteceu, por exemplo, com as populações indígenas aqui no Brasil, em especial aqui na nossa região. A gente percebe e a gente sabe que as doenças infecciosas, elas foram extremamente importantes e foram utilizadas como uma ferramenta importante para o controle dessas populações e para a eliminação de diferentes grupos indígenas. Varíola, sarampo, tuberculose, todas essas doenças foram utilizadas pelos desbravadores, digamos assim, para controlar as populações de um modo geral. E entre as populações indígenas, as doenças infecciosas ainda hoje exercem um papel extremamente importante. Então, além de dizimar populações, ela provoca êxodos, isso é, num determinado lugar que é considerado um lugar insalubre, isso é, que pode ocasionar doença, as pessoas deixam aqueles lugares e procuram outros lugares. Isso, obviamente, vai propiciar miscigenação e pode fortalecer ou enfraquecer as populações. E elas acompanharam a humanidade desde sempre. Se a gente pensar no que aconteceu com a saída da humanidade da África, que era considerado o país mais desenvolvido, o continente mais desenvolvido, lá nos primórdios da humanidade, a gente vai perceber que foi lá que ocorreu o domínio do fogo, foi lá que ocorreu o domínio das ferramentas utilizadas na agricultura, etc, etc. Tudo isso, por que as populações humanas tiveram que sair da África? Na verdade, por conta das doenças e das intempéries, principalmente as secas, o fogo, os furacões, etc. E, na verdade, o surgimento das cidades, à medida, então, que as populações começam a se aglomerar no mundo inteiro, vai provocar facilidade para a transmissão das doenças infecciosas e o surgimento do início das epidemias. Nós vamos ter grandes aglomerações, guerras, desastres naturais, que normalmente precedem a ocorrência das epidemias. E o progresso é um facilitador da disseminação das doenças. Os movimentos migratórios, os refugiados, os campos de refugiados, e ali a gente tem a Covid a partir do evento da identificação do coronavírus. O que é um coronavírus? Eles recebem esse nome por conta destas espículas que estão na superfície do vírus e que vão lembrar uma coroa, por isso, coronavírus. E o que é um coronavírus? Os primeiros coronavírus foram identificados meados da década de 60, e eles são uma grande família de vírus encontradas em animais, porcos, camelos, morcegos, gatos e em humanos. Alguns desses vírus, eles ultrapassam as barreiras entre espécies e vão infectar pessoas e podem, então, provocar doenças. Resfriado, doenças mais graves e a síndrome respiratória aguda SARS, que é o que a gente vê acontecer com a Covid. São 7 coronavírus que causam doenças em seres humanos, atualmente. 4 deles causam doenças respiratórias graves, leves ou moderadas, parecida com
resfriado comum, principalmente em crianças, e 3 podem causar síndromes respiratórias graves. A SARS-CoV, que surgiu em 2002, o MERS-CoV, que surgiu em 2012, ativa ainda em algumas partes do Oriente Médio, e a SARS-CoV-2, que é o responsável pela Covid e provoca uma doença respiratória aguda. O deslocamento das pessoas no mundo, obviamente, foi o grande responsável por provocar, então, a disseminação das doenças. Se a gente olhar a distância ou o tempo entre a ocorrência, a identificação do vírus lá na China e a ocorrência dessa doença nos diferentes países do mundo, é muito diferente do que aconteceu com a gripe espanhola lá no início do século XX. Então, de repente, lá nós não tínhamos tanta mobilidade como nós temos hoje. E a mobilidade, sem dúvida, vai ser a grande responsável pela velocidade de transmissão da doença e da disseminação da doença. A aglomeração de pessoas e a degradação ambiental certamente estão envolvidas nesses processos. E também a gente sabe que situações de ausência de saneamento básico, como é aquele que a gente convive no nosso cotidiano, e algumas populações convivem com isso de uma forma muito mais aguda, como são determinados agrupamentos populacionais, principalmente populações indígenas, populações que moram nas periferias das grandes cidades, e aí fica uma grande contradição. A gente diz assim, lave a mão, que é a grande, a nossa grande defesa contra a doença, contra a transmissão da doença. Como é que a gente quer que as pessoas lavem a mão se não tem água tratada nos diferentes lugares? E aí a gente olha assim, como é que se deu esse negócio? Porque um mercado, um mercado tipo uma feira na China, é mais ou menos isso aqui. Nós vamos ter animais vivos, animais mortos, peixes, etc. É isso aí. Quando eu comecei a olhar e preparar essa apresentação, eu me lembrei das nossas feiras livres aqui em Porto Velho. Se a gente anda nas nossas feiras livres, a gente sabe que as situações de cuidado e de higiene, elas não são muito diferentes daquilo que a gente vê acontecer na China. O que é um mercado em Wuhan? O mercado em Wuhan é um aglomerado de pessoas, né, de situações onde é comercializado tudo, animais vivos e animais mortos, e frutas e verduras, e etc. Wuhan é uma cidade enorme. Então, e à medida em que nós vamos ter a interação humana com os animais selvagens, aumenta também o risco desses organismos patogênicos serem transmitidos para nós. Wuhan é uma cidade que tem aproximadamente 11 milhões de habitantes e fica localizado no centro da Índia, no centro da China. E o surto de pneumonia que ocorre lá, que foi identificado lá, começa a ser identificado em dezembro de 2019. Por isso que o nome do vírus, né, ou o nome da doença é Covid-19. Por quê? Porque ela surge, então, em 2019. Então, foram ser identificados casos de pneumonia de etiologia desconhecida, lá em Wuhan. Em 3 de janeiro, foram identificados 44 pacientes com pneumonia que foram relatados à OMS pelas autoridades nacionais da China. Veja, foi muito rápido entre o surgimento e a notificação para a OMS. Alguns pacientes com pneumonia trabalhavam como vendedores ambulantes ou fornecedores nesse mercado lá na China, em Wuhan, e que também vendiam animais vivos, aves, morcegos, cobras, entre outros. Em janeiro, o gene foi completamente sequenciado na China e também foi em 7 de janeiro que a OMS anunciou a descoberta desse novo coronavírus, responsável, então, pelos casos de pneumonia de etiologia desconhecida. Em fevereiro, é dado, então, o nome de Covid-19 para essa doença. Uma situação muito semelhante a isso que acontece com a Covid, também aconteceu com uma outra doença que nos acompanha até hoje, que é a AIDS. Só que, entre a identificação do vírus, do HIV, e a identificação dessa relação de causalidade entre o vírus e a doença, e a nominação da doença, demorou muito mais tempo. Então, as coisas mudaram bastante nesse negócio.
Como é que se transmite a Covid? Acredita-se, e o que se sabe é que a transmissão se dá por via respiratória, de pessoa a pessoa, quando um contato próximo, com menos de 1,5 metros de distância entre as pessoas, e ocorre principalmente a partir de gotículas respiratórias. Daí a importância da utilização de máscara. Como o Alain falou antes, eu não estou usando máscara porque eu estou sozinha aqui dentro da minha casa fazendo essa apresentação. Senão, eu estaria de máscara, assim como a gente deve fazer em todas as nossas saídas que sejam essenciais para o desenvolvimento das nossas atividades. E ela vai ser, então, essas gotículas, elas são produzidas quando uma pessoa infectada vai tossir ou espirrar. Da mesma maneira como ocorre a transmissão de outras doenças, como a influenza, a tuberculose, outras doenças de sarampo, que são doenças de transmissão respiratória. Esta doença foi transmitida, a transmissão dessa doença de pessoa a pessoa foi descrita em ambiente hospitalar e também em ambiente familiar. E, normalmente, como a maioria dos vírus respiratórios, as pessoas são consideradas mais contagiosas quando apresentam sintomas. No entanto, para SARS como SARS-CoV-2, esta transmissão ela ocorre também de pessoa infectada assintomática, seja essa assintomática uma infecção inaparente ou uma forma subclínica para um contato próximo. Então, esse é o grande problema. Tem muita gente que tem o vírus, está contaminado, não sabe que tem, não tem a menor ideia, porque não tem nenhum sintoma, e ele é uma fonte de infecção e pode estar transmitindo a doença para as pessoas que estão próximas a ela. E aí nós vamos ter o iceberg nas doenças infecciosas. O que quer dizer isso? Nós temos uma grande situação aqui de doença, né? Digamos assim, toda essa montanha aqui, todo o iceberg aqui, é o conjunto total de casos da doença, e nós só enxergamos isso que está acima do nível do mar, só a pontinha do iceberg, o resto está aqui para baixo, escondido. Isto é, são aqueles casos que ou não têm sintoma, ou são formas subclínicas, ou simplesmente não são notificados, não são identificados pelos sistemas de saúde por aí afora. Esse é obviamente, esse grupo aqui, além desse aqui também, nós vamos ter esse grupo aqui tendo um papel extremamente importante na manutenção da transmissão da doença. Desse grupo aqui de cima, nós vamos ter uma pequena proporção que vai a óbito, um outro grupo que vai a casos graves e um grupo aqui no meio que são os casos com manifestação clínica moderada. Quais são as situações, quais são os sintomas? É um sintoma de gripe de um modo geral. Nós vamos ter febre, nem sempre. Eu, por exemplo, tive Covid e não tive febre. Nós vamos ter tosse, dificuldade para respirar, algumas pessoas apresentam problemas gastrointestinais e os casos graves vão evoluir com pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, falência renal e pode chegar ao óbito. Tratamento. Não tem tratamento. Essa história de dizer que usa cloroquina, ivermectina, não sei o que, pode usar o que quiser, meu bem, mas tratamento específico para Covid não há. O que existe é tratamento ou cuidado com as pessoas para que elas não evoluam para as formas graves e que vão comprometer, de um modo geral, a qualidade de vida e a possibilidade da vida, de um modo geral, das pessoas. Então, o que se faz? Se faz a vigilância e identificação dos casos suspeitos, o cuidado com os casos moderados e graves e a utilização de oxigênio para as pessoas que evoluem de uma forma muito grave, principalmente com insuficiência respiratória. Uma coisa que a gente vem tendo relatos de diferentes situações por aí afora, com diferentes especialidades, com diferentes ramos da medicina, é a grande quantidade de sintomas e a grande quantidade de sequelas que esse negócio deixa nas pessoas. Desde perda de memória até problemas do coração, problemas no paladar, no olfato, etc., e problemas de audição. Algumas pessoas que permanecem com essas situações durante bastante tempo. Qual é o que se faz para prevenir? É isolamento, distanciamento social, higiene e uso de máscara. E Confúcio dizia, saber o que é correto e não fazer é falta de coragem. Essa história de dizer que nós somos um bando de marica porque nós estamos nos cuidando
e nós temos medo dessa doença, na verdade, nós somos muito corajosos, porque a gente não tem vergonha de dizer que a gente tem medo dessa doença, porque essa doença mata. Como é que está a situação aqui em Rondônia e em Porto Velho? Aqui eu tenho duas curvas, essa aqui de cima, a azulzinha, é a curva de Rondônia, e essa daqui de baixo é a curva de Porto Velho. Veja que a partir do mês de julho, mais ou menos, começa a haver um distanciamento da curva de Porto Velho da curva de Rondônia. Isto é, a partir desse momento aqui, começa a haver a interiorização da doença de uma forma mais importante aqui no estado, atingindo todos os municípios. Praticamente todos os municípios aqui de Rondônia já têm caso. E muitos desses municípios já tiveram óbitos. Então, nós temos, ontem à noite, tinham sido notificados, até ontem à noite, tinham sido notificados 75.468 casos de Covid aqui no estado. E aqui em Porto Velho, 35.156. Veja que quase a metade dos casos de Covid estão aqui em Porto Velho. Não é por acaso, né? Nós temos aqui a maior população, nós temos aqui a maior probabilidade de aglomerados populacionais, e nós temos aqui a maior irresponsabilidade também das pessoas e o menor cuidado das pessoas com as outras pessoas. Por isso que a gente tem esta situação colocada. Esse gráfico aqui, eu não atualizei ele, porque não deu tempo de fazer isso, mas assim, aqui eu estou apresentando para vocês aqui o que eram as nossas predições, de acordo com dois cenários que nós construímos, eu e o professor Tomás, um deles mais otimista e um deles mais pessimista. Infelizmente, o comportamento desse negócio, da doença, ele vem se aproximando do nosso cenário mais pessimista. Lá no início da pandemia, quando eu fiz algumas predições mais, assim, duras, porque eu achava que era importante que o governo tomasse atitudes mais concretas em relação à prevenção, o próprio governo liberou um vídeo nas suas redes sociais aí, dizendo que eu era alarmista e que eu ia ter que pagar pelos leitos de UTI que estavam sendo construídos desnecessariamente aqui no estado. Porque não tinha tanto caso assim, era um absurdo. E a gente estava estimando lá no início da pandemia, antes de começar os primeiros casos aqui em Rondônia, que nós chegaríamos a cerca de 85 mil casos aqui no estado. Quantos casos nós temos hoje? Nós temos hoje por volta de 75 mil. Quer dizer, quando o povo fala de segunda onda, nós não estamos em segunda onda, nós não terminamos a primeira onda. A primeira onda não acabou no Brasil. A primeira onda diminuiu. O que houve foi, tipo assim, aumentou, começou a diminuir e aumentou de novo. Aí diz assim, não, é por causa do feriado de 2 de novembro, como eu vi na televisão hoje. Gente, não é. Na verdade, nós temos aglomerados populacionais importantes e esses aglomerados populacionais, que não são de forma nenhuma evitados pelas nossas autoridades nacionais, eles são responsáveis pela situação da pandemia do jeito que ela está. Esse gráfico aqui, ele está atualizado até semana passada. Nós temos nessa amarelinha aqui o limite superior das nossas predições. O limite superior. E nessa cinza aqui, o limite inferior das nossas predições. E aqui no meio, a vida real. Veja que as nossas predições, elas têm sido muito certeiras, infelizmente. Aqui em casa o pessoal fica meio incomodado comigo, quando eu olho, fico escutando assim, qual é o número de casos de hoje, aí eu vou olhar qual era a nossa previsão. Acertamos. E eu fico muito triste com isso, porque, infelizmente, as nossas predições, elas têm sido corretas. Isso aqui é esse negócio da média móvel, que o pessoal vem falando também, mostrando o que vem acontecendo. Essa linha verde aqui é a média móvel da doença, dos casos, tá? E aqui alguns pontos que fogem da média. E esses pontos, de um modo geral, eles são coincidentes com os eventos de liberação das atividades econômicas e sociais aqui no estado. Esse aqui é um gráfico que a gente fez para evidenciar o efeito do fechamento restritivo com os casos acumulados. Isso aqui a gente tinha o período do último isolamento restritivo aqui no estado, que foi até junho, e depois a tendência linear de liberação, em função, se o isolamento tivesse mantido durante um pouquinho mais, nós teríamos essa tendência aqui. Só que não foi isso que aconteceu. Se não tivesse havido a liberação,
a gente teria, a previsão era essa aqui, e a vida real foi essa aqui, muito próxima daquilo que a gente estimava que fosse acontecer. Isso aqui é a previsão para a próxima semana, para essa semana que a gente está vivendo. Veja, ó, que nós tínhamos aqui, esse era o limite superior do cenário pior, esse aqui do cenário melhor. O cenário melhor eu já disse para o Tomás que a gente tem que abandonar, porque não adianta. E nós temos aqui a nossa previsão de casos, a gente previa 74 mil casos aqui no dia 11 de novembro, e ocorreram 73.990 casos. Então, quer dizer, as nossas previsões, elas são muito próximas daquilo que vem acontecendo. E isso aqui são as previsões de internação, que a gente previa que até o dia 15 de novembro a gente teria mais ou menos esta situação aqui em relação às internações. Infelizmente, o comportamento não tem sido aquilo que a gente previa em relação às internações, porque para as internações a gente precisaria controlar um número muito maior de variáveis que a gente não dispõe nesse momento. Então, a gente não está acertando muito, pelo contrário, a gente está se afastando para baixo em relação àquilo que está acontecendo na vida real. Nós temos hoje aqui em Rondônia cerca de 90% de ocupação dos leitos de UTI no estado. Então, esse negócio é grave. Por que isso é importante? Porque, na verdade, a gente tem que ter acesso, a gente tem que assegurar o acesso das pessoas que precisam, ou que vão precisar de internação e vão precisar de suporte do ponto de vista de UTI para as eventuais ocorrências. E os óbitos, como é que eles estão? Até ontem nós tínhamos 1.503 óbitos aqui no estado, e 700 desses 1.503, 792 aqui em Porto Velho. Isto é, mais da metade dos óbitos que ocorreram por Covid até esse momento ocorreram aqui em Porto Velho, com tendência crescente. Veja, se a gente fosse traçar aqui uma linha de tendência, a gente ia observar que esta linha, ou que esta tendência, ela aumenta tanto em Porto Velho quanto no estado como um todo. E esse aqui é a taxa diária real de avaliação dos últimos 30 dias. Então, a gente faz isso semana a semana, verificando o que acontece, e aí a gente tem alguns gaps aqui, ó. Isso aqui foi quando o governo resolveu, por conta própria, que não ia mais divulgar os casos, certo? Da maneira como eles precisavam divulgar, e eles retornaram depois de uma ação que nós encaminhamos, tanto utilizando as redes sociais, quanto as instâncias de controle, as agências de controle do Estado, Ministério Público, Tribunal de Contas, e eles voltaram a divulgar, então, os dados de acordo com aquilo que é necessário para a gente poder fazer o acompanhamento da pandemia, tanto do ponto de vista da ciência, como das agências de controle, propriamente dito, e do próprio governo, que é necessário para que eles tomem as medidas e as medidas protetivas necessárias. Veja que a gente já teve momentos de queda, sobe, ó, vê, desce, sobe, desce, sobe. A gente já teve cerca de variação por volta de três vezes o número de casos. Hoje a gente já está com um pouquinho menos. Tá bom, né? A gente diz assim, não, mas melhorou. Ó, estava 46, baixou para 27, 37, 24, e assim vai. Só que quando eu pego aqui, ó, 0,51%, significa o quê? Que do número de casos que eu tenho hoje, número médio de casos dessa semana, digamos que eu tivesse 100 casos essa semana, eu espero para a próxima semana 51% a mais. Quer dizer, é muita coisa, gente. A gente não pode brincar com esse negócio. Agora, a expectativa que eu tenho é de que nós vamos vencer essa batalha. Eu tenho certeza que nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar essa batalha por várias razões. Primeiro, porque eu acredito na empatia. Eu acho que as pessoas, elas vão conseguir produzir situações de empatia, isso é se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar de quem adoece, se colocar no lugar das famílias que perdem seus entes queridos. E nós vamos conseguir vencer essa doença, porque a ciência, ela é capaz de produzir medicamento e ela é capaz de produzir vacina, além de conseguir convencer as autoridades de que as medidas protetivas, as medidas de isolamento, de distanciamento social, de higiene e de etiqueta respiratória, elas são fundamentais. Muito obrigada.
A gente é que agradece, professora, a sua participação no nosso evento, e a gente tem algumas perguntas. Gostaria que, por favor, a senhora respondesse. A primeira é: há a possibilidade de a pandemia por Covid-19 se tornar endêmica no nosso planeta? Os pesquisadores que têm trabalhado no mundo inteiro com isso consideram que esta é uma coisa que veio para ficar. Se a gente olha, por exemplo, as gripes de um modo geral, o vírus da influenza, os diferentes vírus de influenza que a gente tem por aí afora, a gente vê assim, todo ano o Ministério da Saúde promove vacina contra a influenza, não é? Por quê? Se a gente se vacina uma vez, por que a gente tem que se vacinar de novo? Eu que sou do grupo dos prioritários, acima dos 60, tenho que vacinar, né? Tem que ir lá vacinar todo ano. Tá bom, por que eu preciso vacinar todo ano? Porque esse vírus muda. Todo ano surge uma nova possibilidade, uma nova estratégia desse vírus. Porque qual é o jogo dos vírus, dos agentes patogênicos infecciosos de um modo geral? Eles precisam se adaptar aos mecanismos de resistência que as pessoas conseguem desenvolver. Então, se nós temos vacina, o bicho vai encontrar uma maneira de burlar a vacina. Pior do que isso. Aqui em Manaus foi feito um estudo tentando identificar os diferentes sorotipos do vírus. Foram identificados 5 sorotipos de vírus diferentes aqui em Manaus que são responsáveis pela manutenção da pandemia. Então, nós vamos sim conviver com esse negócio durante bastante tempo. Veja, vamos ser bem otimista e vamos pensar que agora, no final do ano, nós vamos ter vacina. Vamos pensar. Eu acredito piamente que nós vamos ter vacina. Alguma vacina, seja russa, seja chinesa, seja inglesa, seja americana, qualquer uma delas, não interessa. Vamos imaginar que nós vamos ter várias vacinas. Quantas pessoas precisam ser vacinadas para que a gente consiga controlar a doença? Quanto tempo vai levar para isso acontecer? Então, eu não acho que a gente vai conseguir vacinar nem os grupos prioritários, com a intensidade, com a quantidade de pessoas que devem ser necessariamente vacinadas, nem que seja nos próximos 2 anos. Isso nós vamos ter durante muito tempo ainda convivendo com esse negócio. Essa era exatamente a minha segunda pergunta, professora, sobre essas perspectivas de vacinação. Porque muito se fala em mês, né? Dezembro, janeiro, em março, no máximo. Mas considerando que nós estamos na Amazônia, no Brasil, no norte do Brasil, no sul da Amazônia, na sua opinião, há perspectiva de chegar aqui ainda em 2021? 2021, sim. Agora não esquece que 2021 tem 12 meses. Né? Então, assim, eu acho que sim. Acho que a vacina ela vai chegar nos diferentes lugares do nosso país, mas assim, vamos pensar. Quais são os grupos que são considerados prioritários hoje? Hoje, os grupos considerados prioritários são os grupos acima de 60 anos e daquelas pessoas que têm comorbidades. O que é comorbidade? São essas doenças, tipo hipertensão, diabetes, obesidade, doença respiratória, tipo asma, etc. Bom, estas pessoas vão ser consideradas prioritárias para vacinação, ok? Depois desse grupo aí, vai ter um outro grupo, são aquelas pessoas que são os profissionais de saúde, certo? Os profissionais de saúde e os profissionais da educação, professores, merendeiras, diretores de escola, etc. Esses grupos também provavelmente serão considerados prioritários. E aí também vai entrar nesse jogo aí também o grupo de populações vulneráveis, isso é, populações indígenas, quilombolas, esses grupos também precisarão ter uma atenção especial. Aliás, eu tenho participado de um grupo de discussão, de um grupo de apoio ao Supremo Tribunal Federal para a discussão da questão da Covid entre as populações indígenas. E existem algumas questões importantes aí, que tem algumas coisas aí que algumas autoridades sanitárias nacionais, inclusive, estão defendendo que os índios não precisariam ter essa prioridade toda. A gente fez um seminário uma conferência semana passada sobre Covid nas populações indígenas,
E o pesquisador que apresentou foi muito claro, tipo assim, o risco de extermínio de determinados grupos populacionais indígenas no nosso país é muito alto. Então, nós precisamos cuidar das nossas populações. Então, eu acho que até chegar na galera dos 20 e poucos, 2022, eu acho, a vacina. Muito bem, professora. Estamos todos, certamente, todos esperando essa vacina. Professora, muito obrigado pelo seu tempo dedicado para a gente, tá bom? Imagina, eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Tenho participado de grupos aí de apoio à universidade na tomada de decisões e acho que a gente precisa estar muito atento. E agora, uma coisa que é séria, precisamos nos cuidar, precisamos cuidar dos nossos, das pessoas da nossa família e precisamos cuidar dos nossos amigos. E a gente só pode se cuidar se a gente utilizar máscara, distanciamento social, não promover aglomerações, e muita água e sabão e muito álcool em gel. Tá bom? Certamente, professora. Obrigado pela sua palestra. A gente agradece a presença da professora Ana Lúcia Escobar, da interpretação da Camille e da Geice aqui na nossa palestra de hoje. Muito obrigado, professora. Imagina, obrigado a vocês. Eu quero anunciar que a partir de agora, às 9 horas, iniciam-se as apresentações finais de PIBIC. Cada um tem a sua sala virtual. Então, você vai entrar no site da Propesc ou no site do Eventtree e verificar onde é a sua apresentação, tá bom? Amanhã, às 19 horas, dia 19/11, às 8h30, aqui no canal da Propesc, a gente vai ter a apresentação do professor Alisson Viana Martins, com a palestra Fact-Checking e Inovações no Combate às Fake News por Covid-19. A gente agradece a presença de todos. Boas apresentações.